2, a partir do verso 12. Deixa eu só mudar a tradução aqui. O texto é longo, mas eu prometo que dessa vez o sermão vai ser curto. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie ou eu me alegre de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide de vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente, Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Deus Santo, Pai amado, Pastor querido, fala conosco nessa noite através da meditação na Tua Palavra e que ela caia como semente frutífera sobre o solo que é a nossa alma para produzir flores e frutos e assim estender os seus ramos para produzir sombra para aquele que precisa do nosso abraço, do nosso carinho, da nossa atenção. Que o Teu Evangelho brilhe como luz através das nossas vidas e a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos voltar àquela pergunta que eu levantei na última exposição sobre o Senhor Jesus Cristo. Quais são os nossos modelos de obreiros no engajamento na obra missionária? Paulo aplica o modelo de Cristo que ele expôs no versículo 5 até o versículo 11, falando do esvaziamento de Jesus, se tornando servo, se entregando à morte de cruz, mas que também Deus, em função disso e por causa disso mesmo, exaltou-lhe, dando um nome que está acima de todo nome. Paulo, ao continuar a exposição da sua carta, ele não muda completamente de assunto, mas ele faz uma aplicação, ainda que sutil, do modelo de Cristo, por meio de dois outros modelos que ele escolhe para falar à igreja de Filipos. E ele aponta esses dois modelos de consagração e engajamento na obra missionária, lembrando que a carta aos Filipenses é uma das cartas com maior ênfase missionária no Novo Testamento. E os dois modelos que Paulo cita para a igreja são Timóteo, que é pastor ao lado dele, e Epafrodito, que é membro da igreja e que se tornou uma espécie de mediador e auxiliar da igreja
nos assuntos missionários referentes ao auxílio para o apóstolo Paulo. Ligado a isso, ou melhor, misturado com isso, Paulo levanta a importante questão da motivação e da realização, colocando o foco da resposta sobre o querer e o realizar na ação graciosa de Deus nas nossas vidas. Esse verso 12 e verso 13 da carta aos Filipenses é um dos textos básicos, fundamentais, que a teologia reformada, a teologia calvinista usa para falar um pouco a respeito da perseverança dos santos e de qual a segurança que nós temos de que a fé que habita o nosso coração não esmorecerá. A resposta bíblica que a teologia reformada assumiu como algo verdadeiro para expor é que é o Senhor quem realiza em nós tanto querer como realizar segundo a sua vontade, quando o assunto é desenvolver a salvação. E eu gostaria então de falar um pouco sobre isso. Observe que o contexto da carta, Paulo está preso em Roma, a igreja de Filipos lhe envia 2 vezes oferta para a sua manutenção na prisão. A pessoa que a igreja escolheu para mediar e encaminhar essa oferta foi Epafrodito. Epafrodito foi a Roma, saindo de Filipos, entregou as ofertas para o apóstolo Paulo, mas na segunda vez que ele foi a Roma levar a oferta, a Bíblia diz que ele adoeceu e adoeceu gravemente. Paulo deixa transparecer para nós aqui que ele orou para que Deus curasse a Epafrodito, mas Deus não ouviu. E Epafrodito viveu toda a doença até que ele melhorasse e pudesse voltar para a Filipos. Enquanto ele estava doente, a igreja ouviu da sua doença, preocupou-se com isso, e Paulo então achou que o melhor mesmo era que Epafrodito voltasse para a igreja, a fim de que a igreja o visse novamente restabelecido na sua saúde e assim não ficasse triste. E Paulo então termina dizendo que ele não teria tristeza sobre tristeza, dando a entender que ele orou pela cura, mas que Deus não ouviu nessa ocasião. O contexto que nós temos então é que juntamente com Epafrodito, Paulo envia Timóteo, ou pelo menos deseja fazê-lo, para que Timóteo possa ajudar a resolver os problemas que estão em andamento na igreja de Filipos e que nós vamos tomar conhecimento desses problemas, quando entrarmos no capítulo 3 e também no capítulo 4 da epístola. Isso levanta para nós então, uma pergunta importante: como devemos agir diante de situações de necessidade entre os missionários com os quais nós estamos comprometidos? E aqueles assuntos, aqueles acontecimentos que nos pegam de surpresa, qual deve ser a nossa atitude? Eu creio que tudo isso está relacionado a essa questão do querer e do realizar, e eu quero meditar brevemente com os irmãos sobre 3 questões relacionadas ao querer e o realizar a obra missionária a partir de uma igreja local, usando como base esse texto aqui. Paulo nos diz, em primeiro lugar, versículo 12, versículo 13, que se nós queremos participar e sermos motivados e realizar a obra do Senhor, nós precisamos manter um padrão de obediência para desenvolver a nossa salvação. Paulo diz para os irmãos daquela igreja o seguinte: amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Ele usa um verbo no imperativo, mas façam isso com temor e com tremor. Por quê? Exatamente porque é Deus quem efetua em nós tanto o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade, segundo a sua ação graciosa nas nossas vidas. Se nós queremos participar da obra missionária, se nós queremos desenvolver a nossa salvação, se nós queremos ter um querer que é motivador e um realizar que é eficaz, Paulo diz que nós devemos nos concentrar na obediência. É importante prestarmos atenção nisso. Semana passada nós começamos uma série nova de estudos bíblicos nos grupos familiares da quarta-feira, e chamou-nos a atenção a observação que Jerry Bridges fez ao dizer que muitas vezes, quando nós lutamos contra o pecado, o nosso pecado pessoal,
Nós nos concentramos na vitória, na luta e na vitória, mas raramente nos concentramos na obediência e na dependência de Deus. Deus não prometeu abençoar a vitória, Deus prometeu abençoar a obediência. Deus quer ver os seus filhos obedientes. Então nós vemos muitos cristãos aí proclamando a vitória, 10 passos para a vitória, como obter a vitória, como viver uma vida vitoriosa, vitória isso, vitória aquilo, vitória daquele outro jeito, mas poucos falam sobre depender de Deus e obedecer à palavra de Deus. A vitória vem pela obediência e não pela luta por si só. Ao obedecer a Deus na sua palavra, somos vencedores. Então o foco não está no resultado, a vitória. O foco está no processo, andar na presença de Deus. Então quando a Bíblia fala para desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor, ela não está falando de modo algum que nós somos capazes de produzir ou de alcançar a nossa salvação por meio da nossa consagração. Mas que, vivendo em obediência, poderemos fazê-lo porque é exatamente Deus quem efetua no nosso coração o querer, o desejar, a motivação e também a realização da sua obra nas nossas vidas. Então Paulo enfatiza aqui 3 questões: a obediência, o temor e o tremor, e o fato de que nós somos dependentes da boa vontade de Deus, porque ele diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação sob a boa vontade de Deus sobre as nossas vidas. Para que o querer e o realizar sejam eficazes, Deus espera de nós obediência. Segundo lugar, versículos 14 a versículo 18, Paulo diz que para que nós possamos desenvolver a nossa salvação, e assim viver o querer e o realizar que agrada a Deus, nós precisamos deixar transparecer a lisura no testemunho da igreja, verso 14 a verso 18, primeiro fazendo tudo sem murmuração nem contenda. Paulo vai usar aqui um grupo sempre de 2 questões colocadas juntas para enfatizar o que ele deseja fazer. O que é murmuração? Murmuração é reclamação. Paulo diz: façam tudo o que fizerem na obra do Senhor, na vida da igreja, nos relacionamentos dos irmãos, façam sem ficar murmurando. E aí, nós somos mestres da murmuração. Há um tempo atrás eu recebi numa igreja que eu pastoreava um pregador do Nordeste, um homem muito piedoso, e eu saí carregando esse irmão pelas ruas de Goiânia. E eu, quando estou dirigindo, sou daqueles que, olha só, o cara errou ali na curva, não deu seta na hora de virar à esquerda, deu seta para a direita, virou para a esquerda, olha, está andando devagar, está andando no meio da rua. E aí passou um pouquinho, ele virou para minha esposa e falou assim: mas o pastor Hélio murmura, hein? Eu nunca tinha pensado que aquilo era murmuração, eu achava que é só comentário à toa. Mas tem muito comentário que a gente acha que é à toa, que na verdade é murmuração, é reclamação. É ficar colocando problemas para fora, é ficar mostrando insatisfação, é ficar reclamando de tudo, de todos, menos de você mesmo. Diante das situações, até mesmo aquelas mais corriqueiras do trânsito que você enfrenta todo santo dia nessa santa cidade chamada Goiânia. Meus irmãos, Paulo diz: fazei tudo, não é fazer algumas coisas sem reclamar e as outras você pode reclamar, mas façam tudo sem reclamação. Como nós reclamamos, filhos que reclamam dos pais quando eles dizem: arruma sua cama, menino. Quando eu era pequeno, minha mãe não deixava a gente sair do quarto se a cama não tivesse dobrada, a coberta dobrada e o lençol estendido. Não saía do quarto. Mas a gente vê alguns irmãos aí, alguns parentes, que o quarto parece a montanha russa ali do Mutirama, né? É uma bagunça que ninguém arruma e nem sabe por onde começar. E aí alguém fala: arruma isso daí, e aí começa a murmuração. Reclamamos do serviço pequeno que temos que fazer em casa, reclamamos do serviço grande que temos que fazer na empresa, reclamamos do patrão, reclamamos do cliente, reclamamos do trânsito, murmuramos. E a Bíblia diz: fazei tudo sem murmuração nem contendas. Reclamamos dos nossos líderes, reclamamos dos pastores, reclamamos dos projetos, reclamamos da forma como o dinheiro é empregado e gasto,
reclamamos das nossas obrigações, e Paulo diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas, e contendas é ficar brigando, é ser do contra, é dizer que não está certo, que não vai dar certo, que não funciona. E Paulo diz: essas coisas na igreja não produzem o querer que agrada a Deus e o realizar que produz eficiência na obra missionária. Paulo diz mais: o objetivo de fazer as coisas sem murmuração nem contenda é para que nós nos tornemos irrepreensíveis. Se há murmuração, se há contenda, então nos tornamos pessoas repreensíveis na nossa conduta cristã. Irrepreensível é quem não entrega tarefas mal feitas, é quem, e sincero, é quem não tem o que esconder e nem fica buscando motivos escusos que justifiquem as suas ações e as ações dos outros que não são agradáveis. O alvo da santificação é que nós não sejamos pessoas repreensíveis, mas santas. Que nós não carreguemos conosco culpa por causa das coisas que falamos e fazemos. E Paulo então diz, em terceiro lugar, que nós devemos preservar a palavra de Deus para o dia de Cristo. E preservar a palavra de Deus tem aqui um sentido doutrinário e não de guardar o livro numa gaveta segura em qualquer instante na sua casa. Preservar a palavra é não trazer comentários negativos contra a palavra de Deus por causa do seu comportamento, por causa do seu procedimento, por causa da sua ética que você escolheu para viver dentro dela. Paulo diz que quando nós não murmuramos, não contendemos, procuramos ser irrepreensíveis e sinceros naquilo que fazemos, com consciência limpa, com cara lavada, nós preservaremos a palavra de Deus e o seu testemunho perante as nações. Mas se do contrário formos e sermos e continuar sendo pessoas murmuradoras, reclamonas, contendoras, cheias de confusão e brigas, nós não daremos o exemplo e nem a nossa luz brilhará diante das pessoas. Paulo termina essa parte dizendo que ele gostaria muito de se alegrar com os irmãos e que ele se alegra pelo testemunho bem dado das pessoas que servem a Jesus. E ele deixa também transparecer que as crises dos nossos missionários, aqueles para os quais nós mandamos oferta, os nossos obreiros, são também as nossas crises. E as crises da igreja são também as crises dos obreiros, dos missionários e dos pastores na obra de Deus. Nós estamos juntos nas alegrias, nas lutas, nas tristezas e até mesmo nas derrotas por causa e enquanto vivemos o Evangelho diante das pessoas. Paulo não deseja que a sua tribulação, o fato dele estar preso em Roma, estar preso por causa do Evangelho, seja algo que entristeça e até mesmo envergonhe a igreja de Filipos, mas o seu desejo é que o fato dele estar ali preso, não é porque sonegou imposto, não é porque deu mau testemunho, não é porque brigou no supermercado, e nem porque espancou alguém ou agrediu alguém, mas porque ele falou do amor de Jesus para as pessoas. Isso não deve entristecer a igreja, pelo contrário, deve alegrar a igreja por causa da luz que brilha no meio da escuridão. E Paulo diz que assim como ele deseja que as suas tribulações não sejam motivo de tristeza ou vergonha para a igreja, ele espera que os irmãos se congratulem uns com os outros por causa do testemunho da vida que vivem no Evangelho cada dia diante das pessoas. Por isso, com sinceridade, nós devemos compartilhar vitórias e lutas na realização da obra missionária local ou até mesmo transcultural. Em terceiro e último lugar, versos 19 a verso 30, Paulo então nos dá dois modelos do que significa buscar a Cristo acima de tudo. Lembra do capítulo 1, verso 27? Acima de tudo, eu espero que vocês lutem juntos, vivam a vida digna do Evangelho, lutando juntos por causa do Evangelho. E aí Paulo falou sobre viver, acima de tudo, uma vida digna do Evangelho no final do capítulo 1, e agora ele nos dá dois exemplos de homens da igreja que ele pode apontar o dedo e dizer: siga o exemplo deles, porque eles procuram viver para Cristo acima de tudo. E o primeiro exemplo é Timóteo, e o segundo exemplo é Epafrodito, um pastor, um missionário, um obreiro,
e um membro da igreja que está envolvido e se tornou o representante da igreja para os assuntos de missões. Epafrodito, se não era o pastor da igreja, como alguns defendem, era pelo menos o líder do ministério de missões daquela igreja local. O que Paulo diz sobre Timóteo? Paulo aponta Timóteo como um modelo, assim como Cristo é o nosso modelo principal, porque Timóteo, em tudo o que faz, como obreiro do Evangelho, ele busca, acima de tudo, o que é de Cristo e o serviço dos irmãos, e não os seus próprios interesses. E Paulo fala 3 questões a respeito de Timóteo. A primeira delas é que Timóteo é aquele que tem sinceridade no cuidado dos interesses da igreja. Ao lidar com os assuntos da igreja, Timóteo procurava servir os irmãos e não explorar os irmãos. Timóteo tratava a igreja como povo de Deus e não como uma sociedade ou um grupo de pessoas difícil de administrar. Eu me lembro do saudoso reverendo Eliel de Castro. Um dia ele veio falar a nós, da nossa igreja lá em Aparecida de Goiânia, e ele falando dos problemas da igreja de Corinto, ele disse: o que é interessante e é bom ver no apóstolo Paulo é que, apesar de ele conhecer e saber dos problemas da igreja de Corinto, ele sempre trata a igreja como igreja. Paulo desnuda para nós os problemas daquela igreja na sua carta: irmãos que brigam na justiça, irmãos que têm relações sexuais ilícitas, irmãos que bagunçam os dons espirituais na igreja, irmãos que ficam fofocando e brigando uns com os outros, a ponto de muitos pastores dizerem: Deus me livre de ser pastor numa igreja como a de Corinto. Qual que é diferente? Mas quando Paulo se refere aos irmãos, em cada parágrafo e adiante de cada problema, ele sempre começa dizendo: irmãos. São pecadores, são problemáticos, têm dificuldades, mas são irmãos, pertencem ao Senhor Jesus, e por isso nós devemos tratá-los com o respeito e o carinho daqueles que pertencem a Jesus. Dietrich Bonhoeffer diz que você não briga com o irmão pelo qual você ora, e que dificilmente você vai odiar o rosto do irmão por quem Cristo morreu. Quando você sabe que Cristo morreu pelo irmão, pela irmã que está aí próximo ao seu banco, no banco de trás, no banco da frente, e de repente você tem uma rusga, um probleminha com esse irmão, com essa irmã, em vez de ficar brigando, murmurando, contendendo, começar a orar por ele, Dietrich Bonhoeffer, um pastor luterano, diz que dificilmente você vai odiar o rosto daquele irmão por quem você ora. E esse é o primeiro passo que a gente pode dar para resolver muitos problemas entre nós nos nossos relacionamentos. Timóteo era assim, ele era sincero. Sincero não é aquela pessoa mal educada que fica colocando o dedo na ferida de todo mundo e que virou programa humorístico na Rede Globo de televisão. O super sincero. O sincero é aquele que não carrega culpa. É aquele que trata dos problemas com naturalidade, não querendo tirar proveito próprio disso, mas ajudar as pessoas. Esse é o sincero. É esse tipo de sinceridade que a Bíblia espera de nós. Nós vivemos numa época que as pessoas confundem franqueza com falta de educação, sinceridade com ser pentelho na vida dos outros, tudo equivocado. Franqueza ajuda a gente a tratar dos problemas quando eles aparecem, e sinceridade ajuda a gente a tratar dos problemas sem segundas intenções. É o que a palavra de Deus diz que nós podemos fazer, e Timóteo era assim. E Paulo então diz: vocês conhecem o seu caráter provado. A palavra provado, ela vem de um teste que se aplicava nas feiras na época do Império Romano. As pessoas tinham uma pedra de mármore, as pessoas traziam moedas de cobre, moedas de prata, moedas de ouro, e assim como hoje, naquela época também tinha falsificação. Então a forma de saber se a moeda era de ouro, era de prata ou era de cobre, era pelo barulho que essa moeda fazia quando você jogava ela em cima da pedra de mármore. O tilintar da moeda em cima da pedra produzia um barulho característico do ouro, da prata e do bronze quando bate na pedra. E aí, se o barulho fosse diferente, a moeda era falsa. Então disso veio essa expressão provado. Você joga sobre a pedra e ouve o barulho para ver se é falso ou se é verdadeiro. E a ideia ou o conceito da palavra não é de reprovar, mas de fazer o teste para aprovar.
O desejo do comerciante é que ao jogar a moeda sobre a pedra, ela fosse verdadeira e ele pudesse entregar o produto. Não que ela fosse falsa e ele tivesse que mandar o cara ser preso ali naquele momento. Ninguém quer ter prejuízo e dar prejuízo. Eu quero vender o meu produto pelo preço justo e certo. Então, quando Paulo diz que Timóteo tem o seu caráter provado, ele está dizendo que Timóteo já foi experimentado na obra inúmeras vezes. E ele passou no teste todas as vezes. Ele se mostra e se mostrou sempre como um obreiro confiável, como alguém que cuidava amorosamente e verdadeiramente da igreja, que nas suas dificuldades ele não tirava proveito, mas ele servia com o coração inteiro. E por isso Paulo diz que ele é experimentado e provado. Provado no sentido de que ele é aprovado na sua conduta. E ele então termina dizendo que Timóteo é aquele que serviu ao evangelho comigo, como um filho serve ao pai. Paulo está dizendo que o relacionamento que ele tinha com esse obreiro não era um relacionamento casual ou um relacionamento formal por causa de serem colegas de trabalho. Não, eles tinham a fraternidade, a irmandade, a flor da pele. E Paulo deixa entender com isso que Timóteo é aquela pessoa que goza de toda a confiança do apóstolo Paulo. Nós precisamos de obreiros assim na igreja. Gente que não finge, gente que não engana, gente que não trapaceia, mas gente que mostra naquilo que faz, naquilo que fala, na sua conduta, que é o evangelho que dirige a sua vida. É desses obreiros que nós precisamos. E é por isso que nós precisamos orar, e estes é que são os nossos modelos. Segundo modelo que Paulo aponta é Epafrodito. E o Epafrodito é modelo para a igreja porque ele foi capaz de oferecer a própria vida por causa da obra de Cristo. Cristo estava acima de tudo na sua vida, a ponto de ele escolher adoecer e até morrer, se com isso ele servisse ao evangelho. E ele não fez caso de ter que ir aonde Paulo estava, de ser visto na companhia de um preso, de visitar um homem que está na cadeia, porque ele estava fazendo isso, acima de tudo, para e por causa de Jesus Cristo. Ontem nós ouvimos aqui o testemunho da irmã que conduz o Ministério Jovens Livres. E ela mostrou de forma tão desprendida e natural, que até assusta a gente, a forma como simplesmente ia na favela e começava a servir as pessoas. No lixão de Aparecida de Goiânia. Você já foi no lixão? Sabe como que é lá? Lá também tem gente. E ela falou ontem para nós das inúmeras oportunidades que lá no lixão ela encontrou de servir as pessoas e levá-las ao amor do Senhor Jesus. Epafrodito era assim. Não se preocupe em onde ir, quando ir, desde que seja por Jesus. E assim, Paulo também faz 3 comentários a respeito de Epafrodito. Primeiro, ele usa a tríade que ele usa em outros lugares para outros irmãos. Quem é Epafrodito? Ele é irmão, ele é cooperador e ele é companheiro de lutas. 3 palavras que evocam comunhão, intimidade e unidade no trabalho da igreja. Primeiro, ele é irmão. Eu estou trabalhando com alguém que eu tenho intimidade, que é da família, que a gente pode até brigar de vez em quando, mas mais tarde a gente faz as pazes. Eu estou falando de alguém que é cooperador, que está disposto a pegar no pesado junto comigo e ao meu lado para que o serviço seja feito. E eu estou falando de um companheiro, de alguém que sempre ofereceu o seu lado, a sua mão, o seu trabalho na hora da luta, não na hora do prazer, da festa, da comemoração, mas na hora em que a coisa estava mais difícil de ser atravessada. Então ele diz que da parte de Paulo, ele é irmão, companheiro e cooperador. Mas da parte da igreja, ele é mensageiro e ele é auxiliar no assunto chamado missões. Epafrodito se tornou como que uma espécie de representante da igreja junto aos missionários. Ele é aquele que levava a oferta quando ela era conduzida. Eles levantavam dinheiro, eles levantavam víveres, eles arrumavam roupa, calçados, e eles expediam isso para o apóstolo Paulo, e não faziam através dos correios, e nem de uma transportadora particular. Era um membro da igreja,
que assumia a responsabilidade e também os riscos de pegar essa oferta e levá-la até o seu destino programado. E Epafrodito é quem fazia isso. Ele era o mensageiro, ele era aquele que levava e trazia as notícias, e ele é o auxiliar, aquele que está ali para servir sempre que for necessário. Alguns irmãos da igreja são assim. Você precisa deles, eles estão aí. Aqui na igreja nós temos o nosso irmão Zé Maria. Falou o nome Zé Maria, é trabalho. Tudo que a gente pede, ele está lá. Sempre que a gente precisa, ele está lá. Nunca vi o Zé Maria reclamando. E sempre tem servido a igreja com alegria. Epafrodito era assim. Ele era representante da igreja naquilo que realmente era importante, que era a cooperação com o trabalho missionário. E por último, Paulo diz que ele era um homem disposto a dar a própria vida pelo sucesso do Evangelho. A Bíblia aqui não está dizendo que ele era o pastor da igreja, não está dizendo que ele era um obreiro, está dizendo que ele era um membro da igreja. Todos nós somos comprometidos com a obra missionária, uns de uma forma, outros de outra forma, mas o que Deus espera de nós é que Cristo esteja acima de tudo, em todo momento. Deixa eu fazer algumas aplicações aqui para a nossa igreja. Primeira, os irmãos viram que Paulo espera que a igreja seja obediente, não só na sua presença, mas também na sua ausência. Paulo então mostra para nós que a obediência deve nos caracterizar na presença ou na ausência. Lembra daquela história de que é o olho do dono que engorda o boi? Tem irmãos aí que quando vão contratar serviços para a reforma de casa, não saem de casa, até tiram férias, porque se não estiver lá o pedreiro não trabalha. Isso acontece também nas coisas da igreja. Muitas vezes nós recebemos tarefas para fazer e as tarefas simplesmente não saem. Porque não tem ninguém ali cobrando. E eu tenho que confessar para os irmãos que, embora eu seja um pastor muito cobrão, eu tenho essa fama por aí, é uma coisa que eu não gosto de fazer e que sempre que eu faço constrangido. Porque se você coloca no boletim, porque se você coloca no informativo, porque se você usa os meios de comunicação para as pessoas saber, por que na véspera eu ainda tenho que ir lá e telefonar para todo mundo e dizer, você vem ou não vem? É um constrangimento fazer essas coisas. Paulo diz que aqueles que são obedientes na presença e também na ausência, porque sabem que estão fazendo diante do Deus que tudo vê. É para Deus que a gente faz, não é para o inglês ver. Lembra dessa história? Essa história surgiu na época da monarquia, quando os portos brasileiros foram abertos e havia as taxas alfandegárias, e havia um preço especial para os ingleses e um preço para os outros. E aí coisas eram feitas só para o inglês ver e aprovar. Isso virou um ditado popular no Brasil. Às vezes nós fazemos só para que o outro veja. Mas será que nós fizemos de fato para Deus? Só fazemos para Deus se a obediência for a característica da nossa conduta. Segunda aplicação. Paulo fala que se nós fizermos sem murmuração, sem contenda, com sinceridade, buscando não ser repreensíveis, a nossa luz brilhará no meio do mundo que é corrupto e que é perverso. Então, se nós mudarmos a nossa forma de conversar, de tratar, de falar uns com os outros a respeito das tarefas que nós recebemos, a nossa luz brilhará na escuridão do mundo quando nos livrarmos das perversões e das corrupções da nossa sociedade. A palavra corrupção é uma palavra muito conhecida e muito usada na sociedade brasileira. Qualquer programa político da televisão vai falar que o combate à corrupção é a tarefa número 1. No entanto, o que a gente mais vê no mundo político brasileiro é corrupção. Mas não é só no mundo político, no mundo do empresariado,
no mundo das corporações e até mesmo no mundo das igrejas. Sofonias diz que Deus estava levando Judá para o cativeiro por causa dos seus líderes, os seus magistrados, os seus príncipes, os seus profetas e os seus pastores, mas também por causa do povo que havia abandonado o Senhor. Às vezes a gente aponta o dedo em direção a Brasília e fala, olha lá o ninho dos urubus. Mas a gente age do mesmo jeito com a venda nossa, com a compra nossa, com os negócios nossos. Paulo diz que quando nós abandonarmos a corrupção, nossa luz brilhará. E quando nós abandonarmos as perversões, relações humanas deturpadas, a nossa luz brilhará. Quando que nós abandonamos isso? Quando nós deixamos de murmurar, deixamos de contender, procuramos ser sinceros e buscamos um padrão de vida de acordo com as Escrituras irrepreensível. E por último, Paulo deu aqui 2 exemplos de modelos de irmãos que nós precisamos aprender a seguir. A gente sempre aprende a servir seguindo alguém. Quais são os seus modelos de missão? Timóteo era um pastor, mas Epafrodito era um membro mensageiro da igreja. Na vida cristã, nós aprendemos seguindo modelos. Até que de repente você olha para trás e vê que tem um monte de gente te seguindo também. E aí você percebe que você agora se tornou modelo para alguém. Qual tipo de modelo hoje você é na vida dessa igreja? Aquele modelo que é digno de ser seguido, porque coloca Cristo acima de tudo, ou aquele modelo que atrapalha mais do que ajuda, quando fala, quando age, quando deixa de agir, quando toma uma postura ou quando deixa de tomá-la? Essa é uma pergunta honesta. Qual tipo de modelo que você, que eu, que nós temos sido uns para os outros? Somos modelo? Ou somos outra coisa? Um modelo nas murmurações e nas contendas? Ou um modelo na sinceridade e no sacrifício com que se dedica nas coisas da igreja de Deus? Que Deus, na sua graciosa ação, na sua boa vontade, que efetua em nós tanto querer como realizar, levante no meio da igreja mais Timóteos, mais Epafroditos, que possa realizar neles e através deles tanto querer quanto realizar da obra da boa vontade de Deus no meio